A gente então precisa perceber que um texto ele é composto por diferentes perspectivas. Quando as pessoas vão fazer correção de redação, isso pensando em qualquer processo seletivo, tá? Pode ser processo de Enem, pode ser processo de vestibular, pode ser processo de concurso, se tiver redação, enfim. Você vai levar em conta algumas perspectivas. Então você vai ver, por exemplo, se o texto tem a ver com o tema, se o texto está de acordo com o gênero proposto, se o texto está bem organizado internamente, a relação de coerência, coesão, parágrafo, se ele está dentro de uma situação, de um registro, uma situação adequada, se ele está de acordo com o interlocutor escolhido. Então você tem lá também a gramática, né? Claro que nem todas as correções levam todos esses temas em conta, mas de alguma maneira, o que a gente precisa entender? Que o texto, quando ele vai ser avaliado, ele vai ser visto em diferentes perspectivas. E que não é uma coisa única que é vista. Essas coisas que são vistas, elas funcionam ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Vamos nos colocar agora do ponto de vista de quem vai escrever. Você também tem que olhar para o seu texto assim. Pode ser você usar uma estratégia até para composição. Deixa eu pensar qual é o tema, deixa eu ver qual é o gênero. Eu acho que é bem interessante a gente fazer esquematizar o que a gente vai fazer. Nem que seja mentalmente, aí cada um tem o seu jeito, né? Mas você fazer uma lógica assim, do percurso que o seu... E essa lógica, ela não é feita de uma única perspectiva. Eu acho que esse é um ponto muito difícil, né? Assim, difícil de entender. Você tem a questão temática, você tem a questão do gênero, você tem a coerência interna, você tem a gramática. Essas coisas vão funcionar ao mesmo tempo, mas elas são complementares, elas não são uma coisa só. Então, quando você vai organizar, você deve levar isso em consideração. Acho que isso é bem importante para saber, começar a ter uma ideia. Assim, o texto é um todo, mas é um todo que se compõe de partes. E quando a gente vai ler, a gente vê isso. E quando a gente vai escrever, também é interessante a gente considerar isso. Acho que isso vai ajudar bastante a escrever os textos.